Gente, boa noite a todos. É uma alegria revê-los, né? Quando a dona Vil me convida, é uma alegria. De tudo que o Célio apresentou, a maior riqueza é que eu sou amigo do Célio, né? O resto é secundário. Nós trouxemos um tema hoje que é interessante. Às vezes a gente vai trabalhando os temas e chega nos lugares e olha para as pessoas e às vezes a gente vai mudando, né, as nossas percepções. A Madre Teresa de Calcutá dizia que nós somos, talvez, a única página do Evangelho que as pessoas leram hoje. Então, quem encontrou com a gente, ele leu um pouco do Evangelho hoje. Ele leu nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né, nos nossos pensamentos, mas principalmente, assim, na nossa forma de comportar. Então, isso é muito importante. A gente tenha sempre isso presente, que o nosso comportamento fala por nós, né? E aí o tema é transformação pessoal. É muito interessante. O que é transformar, gente? Mudar, né? Se pudesse resumir, transformar é mudar. Então, e também tem um significado, ir de um lugar para outro. Então, transformar, ir de um lugar para outro, mudar, né? Quando a gente fala mudar, a expectativa nossa é que seja para melhor. E o Evangelho, ele é uma mensagem de mudança para melhor, né? O Evangelho ele tem duas figuras, tem muitas figuras, mas eu vou trazer duas aqui agora, que é o homem velho e o homem novo. O que é o homem velho? Quem tem 30 anos, 40, nada contra 30, 40 anos. Não é isso. São as pessoas que têm hábitos que são ruins. E o que é o homem novo? É a pessoa com hábitos melhores do que antes. Então, se a gente for pensar, a gente gosta muito assim de datas, passagem de ano, né? Agora nós estamos em janeiro, a gente faz planos, né? Então, todo dia eu acordo, eu sou um homem velho. E quando eu finalizar o dia de hoje, quando eu for dormir, eu serei um homem novo em relação ao que eu fui mais cedo. Assim, em relação aos anos, né? A nossa vida. Eu estava vendo um menininho ali brincar e eu falei pro Célio que há pouco tempo eu estava brincando, igual ele estava ali com os carrinhos, boizinho e tal, né? E agora eu já estou, né, mais de 50. Então, assim, as coisas passam muito rápido. Então, transformar é isso. Transformar é muito importante. Embora a gente precisa também de permanência, né? Às vezes eu me transformo, eu preciso vivenciar essa transformação para depois partir para outra, né? Para ter consciência de qual rumo que eu quero seguir. E quando ele fala pessoal, eu acho interessante demais. Por quê? A sociedade muda e nós mudamos juntos. Mas tem hora que às vezes eu tenho que seguir o meu caminho, eu não posso seguir o caminho da sociedade. Eu tenho que fazer minha mudança antes que a sociedade faça, porque senão eu vou ficar para trás, né? De acordo com os meus desejos, a minha consciência. Eu trago alguns exemplos assim que eu acho interessante. Quando eu era criança, quem jogava sinuca era marginal. Era assim, pessoa sem futuro. Aí agora minha esposa me chama para jogar sinuca lá no meu prédio. Então eu fico olhando assim, né? Agora virou esporte, né? É uma atividade física, intelectual, né? Esportiva, ok. E também, na minha época, usar tatuagem era coisa de marginal, né? E hoje a pessoa faz tatuagem com qualquer idade que ela queira, né? Com o que ela desejar. Então, olha só, a sociedade foi mudando, né? Antigamente as pessoas fumavam em avião. Hoje, nenhum lugar fechado se pode fumar mais, né? Então, assim, a sociedade vai mudando e a gente vai aprendendo com isso. Então, muito a gente recebe de fora para dentro a educação. Mas muito da nossa educação é de dentro para fora. E para que ela seja de dentro para fora, eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ter vivência, né? E aí eu trouxe algumas mensagens aqui, ó. Uma do Diderot, o filósofo. A maioria das pessoas não sente. Gente, quantas vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não sente aquilo que fala? Ainda não consegue, ainda não está maduro para aquilo, né? A maioria das pessoas não sente, acredita sentir. A maioria das pessoas não acredita, acredita que acredita. Então, ele está falando assim, que na verdade a gente não sabe
muita coisa ainda da vida, né? Porque até o que eu acredito, eu não acredito naquilo que eu acredito, né? Quanto mais sentir. E a gente sabe que o Evangelho, ele é uma orientação, ele é uma mensagem, ele é uma direção, mas ele é uma vivência, né? Eu só vou aproveitar do Evangelho o dia que eu vivenciá-lo. Se eu souber, mas não praticar, eu não sei, né? Eu sei que o cigarro faz mal, mas eu fumo. Não sei, gente, né? Eu sei que comer mal é prejudicial. Eu como mal, então eu não sei, porque eu ainda não vivencio. Então, o nosso desafio é vivenciar, né? Saber, ter informações, a gente às vezes já tem muitas, mas vivenciar isso que a gente está vendo, aprendendo, é o nosso desafio, né? Então, transformar é mudar, se mudar sem deixar de ser quem é. Então, eu sou o Vladimir, mas eu não sou o Vladimir de 5 anos atrás, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Na Grécia Antiga, eles falavam que a idade da razão era os 40. Hoje eu não sei, porque às vezes tem gente que chega na idade da razão com 18, com 25, com 30 anos, né? Às vezes outros chegam mais tarde. Então, mas a gente percebe que em determinados pontos da vida a gente mudou. E mudou muito às vezes, né? Então, às vezes é a razão que está chegando na nossa consciência. E aí tem uma psicóloga que eu gosto muito, ela diz assim, por aversão à mudança, muitas pessoas morrem aos 30 anos. E são enterradas aos 80, 90. E que a maioria de nós, muitas pessoas, gente, morrem aos 25, 30 anos. Mas vão ser enterrados lá pelos 90, 100 anos. O que é morrer nesse sentido aqui, no sentido evangélico? Né? O que é morrer? Não evoluir. O que é uma pessoa morrer com 25 anos, gente? Não querer mudar. O que mais? Estagnada, exatamente. É a pessoa que está parada, sem vibração, sem desejo, sem lutar, sem se esforçar, sem perspectiva, sem fazer algo que ele considera importante, né? Por isso que a gente tem que ter a consciência do que a gente é e qual a direção que a gente quer ir, para a gente, pelo menos, começar, né? Eu digo assim, se no final do dia eu avancei um pezinho para frente, eu falo assim, gente, valeu a pena, foi um dia bom, né? Porque é melhor eu avançar um pezinho na frente na direção que eu quero, do que eu 10 passos para trás na direção que eu não quero, né? Porque tem dia que a gente faz isso. A gente faz coisas na direção contrária ao que a gente deseja. E aí, quando chega no final do dia, a gente se sente frustrado. Por quê? Porque eu não fui na direção que eu queria, né? Eu não mudei para onde eu desejava. Então, gente, porque o desejo não muda nada. Olha o que ela diz. O desejo não muda nada, mas uma decisão consciente pode mudar tudo. Desejo nós temos muitos, né? Mas o desejo às vezes não me leva à mudança. Quando vocês estavam falando aí, eu lembrando, né? Nós vamos chegar no final aqui. Quem aqui gostaria de ganhar na loteria? Levanta a mão. Todo mundo. Quem aqui gostaria, às vezes, de trabalhar um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais de dinheiro? A maioria falou, não, eu já trabalho demais, né? Mas nós somos assim ainda, gente. Por que eu falei de consciência? Porque nós ainda, às vezes, acreditamos que a felicidade, o amor, tudo vai ser nos dado de presente, né? A gente fica esperando, gente. Eu vou ter amor, eu vou ter felicidade, eu vou ter bem-estar, eu vou ter uma casa, vou viajar, eu vou ganhar isso. Então a gente diz que é uma mentalidade infantil, porque a criança pensa assim, a criança ela só recebe, né? O bebezinho, o que ele faz? Só recebe. Ele não pode dar nada. Mas o adulto não. O adulto é diferente, né? O adulto, ele precisa fazer algo
para depois receber. E se a gente fosse resumir, seria a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Então, a lei que guia a nossa mudança é a lei de causa e efeito, tá? A gente diz assim, se minha vida melhorar, eu vou mudar. Não, a gente não faz isso? Não, se eu tiver um carro, eu vou visitar a minha amiga ali, se eu tiver dinheiro, eu vou doar para a instituição. Vai nada, amigo, o dia que você tiver o carro, você vai sumir, e o dia que você tiver dinheiro, você não vai nem lembrar da instituição. Porque o problema não é esse, né? Não é a minha vida melhorar para eu fazer algo, é o contrário, para mudar, né? Primeiro eu mudo, depois minha vida melhora. Não tem como ser diferente, né? Eu vou chegar aqui e falar assim, se nascer laranja aqui, eu vou plantar um pé depois, gente. Não vou, né? Mas a gente faz isso nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, né? A gente quer receber. E às vezes fazer a nossa parte, a gente acha que, isso dá muito trabalho. Fica para depois, né? Então, o desejo é muito importante. O desejo nos move. Às vezes o que nos falta nos move a mudança. Mas eu não posso ter só o desejo, eu tenho que trabalhar também, né? Porque o desejo todos nós temos, mas o trabalho, às vezes são poucos que se dispõem a fazer, né? Eu conto aquela história, quem já me conhece deve conhecer. Quem conhece não responde não, deixa só quem não conhece. Se a gente colocasse 5 sapinhos aqui em cima da mesa, que tivesse cheio de água, e 3 sapinhos decidissem pular aqui, quantos ficariam em cima da mesa? Tinha 5 em cima, 3 decidiram pular, gente. Quantos ficam em cima da mesa? 2. 5. Quantos? Quanto, amigo? Você tá... Só decidiu. Quantos de nós já não decidiu fazer academia? Quantos de nós já decidiu fazer 1000 coisas? E às vezes não fizemos ainda. Né? Então, às vezes, até decidir a gente decidiu. Mas não caminhou. Entendeu? Eu decidi de braço cruzado, mas não descruzei os braços. Então, eu ainda não tenho consciência e nem estou trabalhando por aquilo que eu desejo. Tá? Então, além de causa e efeito, né, primeiro você muda, depois a situação muda. Isso é o principal, gente. Porque eu quero ser feliz antes, para depois fazer alguma coisa, para trabalhar, me esforçar. Não funciona, né? Primeiro a semeadura, depois a colheita. Como se reconhece que uma pessoa é católica, gente? Como é que vocês sabem que um ambiente ou uma pessoa é católica? O sinal da cruz, né? Os santos, o que mais? Tá ótimo, o que mais? Alguma outra característica, sim? Seja do ambiente ou do comportamento. As músicas, né? A gente cantou músicas aqui, praticamente, né? Ótimo. As músicas, nós cantamos, diga. O padre, exatamente. O sacerdote é o padre, gente. Né? Ótimo. A missa, né? Que a missa tem a liturgia, tem um roteiro. Ótimo. A confissão, né? Ótimo. O que mais? O terço. O que mais? Ótimo. Muito bom. Novenas, né? Ótimo. Os sacramentos, né? A crisma, né? Ótimo. Procissões, ok. Vocês notaram que, nisso que vocês falaram, algumas outras religiões também têm alguma dessas características? Nós não falamos aqui da água benta. A água benta que é a água fluidificada, tem vários nomes, né, que a gente usa. Água magnetizada, você pode dar vários nomes. Ok. Qual outra característica? Agora, a característica do protestante. Como é que a gente reconhece que é um... Nós não falamos aqui da Bíblia, né? Que o católico usa a Bíblia também, né? Ótimo. Qual a característica do... Quem? Jesus chama. O que mais?
Do protestante, paz do Senhor. Que também em outras religiões tem essas expressões, né? O que mais do protestante? Aleluia. As músicas também a gente canta muito, né? Você canta música, o Ângelo, nosso maestro, que vocês conhecem, o Ângelo diz que tem 2 tipos de música, gente, no mundo, a boa e a ruim. Se a música boa for católica, protestante, espírita, budista, tá ótimo. Não precisa de você discriminar por religiões, né? A música é boa. Pronto, né? Qual outra característica, além da Bíblia? A gente falou a Bíblia, né? A minha amiguinha ali falou do padre, tem um pastor, né? Que é a pessoa que estuda para ser o sacerdote. O que mais? O culto, né? Ótimo. O ambiente, como tu falou dos santos, né? Um ambiente, às vezes, mais sóbrio, né? Ok. E o espírito? Como é que vocês reconhecem que a pessoa é espírita? Caridade. Caridade. Seu nome? Luciana. Toda Luciana é inteligente, gente. É sério, né, Luciana? Gente, agora, caridade. Opa, agora chegou na ponta que a gente queria. Mas o católico também não tem as atividades deles lá de caridade? Tem. Isso, mas o protestante também não tem atividade de caridade? Tem, gente. O espírita também. Mas aqui, geralmente, Luciana, quando você vê um trabalho assim, você já chega lá e fala assim, isso é só espírita. Né? Às vezes a gente já tem essa impressão. Mas pode ser católico, pode ser protestante. E vou falar uma coisa, eu tenho muito amigo que é islâmico. O islamismo é uma dos princípios dele é a caridade. É um negócio engraçado. Se você chegar na casa de uma pessoa que é islâmica, primeiro ele te serve, depois ele e a família dele que vai se alimentar. É um negócio assim... então, mas você vê que em outras religiões também. Caridade. O que mais? Como é que você reconhece o espírita, Luciana? A sopa. A sopa é uma obra social, né, que também em outras... Interessantíssimo, amiga. Valeu. Diga, amiga. O passe. Qual o seu nome, amiga? Maísa. O passe. Ótimo. Que em outras... Vamos lá então, para Maísa. O passe, que a gente chama passe magnético, lá no Evangelho pode falar que é a imposição das mãos, então as filosofias orientais que também é a imposição das mãos. A bênção do padre é uma imposição das mãos, né? E às vezes na hora de fazer a prece também é interessante, né? Você chega num outro ambiente religioso, a pessoa vai fazer uma prece, aí ela pega e põe a mão aqui em cima de você, às vezes ela põe aqui no braço, que às vezes é onde está doendo o braço. É interessante, né? Como isso é uma prática muito difundida. Além do passe, você falou, empatia, né? Que é uma característica cristã, né, gente? Assim, de se colocar no lugar do outro, né? Então é interessante. O que mais? Mais umas 2 coisinhas aí. Evangelho no lar. Os protestantes também fazem, gente, e eu acho que os católicos também fazem. Mas foi ótimo, muito bom você. Porque no Evangelho, a gente que celebra o Evangelho, né? E na verdade, o lar é uma igreja, né? Porque a igreja não é a parede, são as pessoas, né? Ótimo, amiga. Mais uma outra coisa dos espíritas, gente. Psicografia. Ótimo. Gente, nós temos psicografia, nós temos psicofonia, né? Mas por incrível que pareça, no catolicismo, não é tão assim presente, mas eles têm a psicografia, a psicofonia. Desculpa, psicografia não. Os protestantes também, às vezes eles começam a falar e coisas, assim, reais da sua vida, né? Então, às vezes vem a inspiração. Isso. Reencarnação. A gente sabe que as religiões a religião cristã era reencarnacionista até século III, depois fizeram a mudança. Mas, uma coisa, amiga, as religiões orientais não são reencarnacionistas? São. Então, veja que não é uma característica só nossa. Só para mostrar que tem... Eu acredito, assim, que quando uma prática ela é realizada em mais de uma religião, é sinal que essa prática ela é boa, porque, assim, as outras pessoas também se sentem bem em outros lugares, né? Eu acho que isso reforça. Ok, então, gente. Nós nos reconhecemos por isso, né?
Mas, acima de tudo, vocês viram que vocês não falaram muito pela aparência, vocês falaram mais pelo comportamento? Né? Então, a gente é reconhecido pelo nosso comportamento. Né? Se a gente fosse uma semente, né? Faz de conta que agora vocês não são humanos, não. Vocês serão uma semente. O que a gente faz com a semente? Planta. Então, vou plantar vocês. Abri o buraco lá, coloquei vocês na terra e tampei o buraco. O que vocês vão sentir? Vocês são a semente. O que a semente sente? Mas antes de você crescer, amiga, você virou um buraco, coloquei você lá e tampei. O que vocês sentem? Enterrado, né? Vai sentir o quê? Escuridão, frio, medo. Aí tudo bem, mas a semente, segundo vocês aqui, ela quer crescer. Aí a semente começa a crescer. O que ela recebe? Luz, água, sol. Se vocês fossem uma planta, gente, que recebesse todo dia sol, todo dia chuva, o que vocês iam sentir? Feliz. Mas nós aqui, humanos, quando a gente recebe uma chuvinha, a gente já... Se o sol estiver quente, o que a gente sente? Calor, né? Então, olha só, calma lá. Aí a planta cresce. Então, aqui o exemplo do Fonte Viva é o trigo, né? Aí o trigo cresce. O que você faz com o trigo quando ele cresce? Colhe. Aí vem alguém lá com uma foice e corta o seu pé. O que vocês sentiriam se cortasse os seus pés? Tirasse vocês da terra e cortasse os pés? Dor. Ok? Ou vocês iam rir, cortar meus pés. Não, né? Dor. Aí, depois do trigo colhido, o que faz com ele? Moe. Calma lá. Aí você tem que pegar o trigo e moer. Se passasse vocês na máquina de moer lá do trigo, o que vocês iam sentir? Aquelas pedras, né? Aquelas pedras lá. Ia sentir dor, né, Maísa? Ok. Aí a farinha está pronta. Vamos fazer o quê? Pão, bolo, cerveja? Então vamos assar. Vamos levar vocês para o forno. O que vocês iam sentir no forno? Calor, né? Mais que Goiânia. Mas aí, gente, o pão está pronto, a pizza e tal. Aí a pessoa corta você e come. O que vocês iam sentir? Prazer. Agora, olha só. Vocês perceberam que a vida do trigo, ela foi de sofrimento do início até quase o fim? Agora, por que prazer, amiga? Agora que tá o... Por que o trigo, quando ele é comido, ele sente prazer? Por que? Porque ele foi útil. Então, esse é o significado da nossa vida. Quando a gente é útil, a gente sente o prazer. Mas olha o que a gente sofreu para trás. Né? Até você chegar na condição de ser útil. Porque durante muito tempo nós não podemos ser útil. Nós estamos em desenvolvimento. O dia que você está pronto, assim, aí você fala assim, opa, agora vou ter vida mansa, vou aproveitar. Não, você vai servir. Você não vai acabar a sua dificuldade da vida, né? E aí tem uma história que eu gosto muito, que é a da sorte e o azar. Vocês conhecem essa história, né? Que o rapaz era muito pobre, morava numa fazenda, e ele pegou e queria ter um cavalo, gente, mas muito pobre, né? O pai pobre. Aí o vizinho chegou e falou, nossa, mas que azar do rapaz, né? Queria tanto ter um cavalo, mas nunca teve. De repente, uns cavalos do mato aparecem lá na vila e entra bem na chácara deles. Ele fecha a porteira e olha só, gente, ó. 5, 6 cavalos que ele ganhou da natureza, né? Aí o vizinho foi lá na casa dele e falou, não, mas que sorte a sua, hein? Queria ter um cavalo, não tinha dinheiro, entraram os cavalos aqui, você ganhou os cavalos. Aí o pai do rapaz falou assim, olha, sorte, pode ser sorte, mas pode ser azar. Passa uns dias, gente, os cavalos fogem. Aí chega o vizinho lá e fala pro pai do rapaz, né? Nossa, mas que azar de vocês, hein? Queria tanto ter um cavalo, o cavalo chegou aqui, aí. O cavalo fugiram.
Aí o pai do rapaz fala assim, pode ser sorte, pode ser azar, mas pode ser sorte também. Aí, gente, de repente os cavalos voltam. Vizinho corre lá, nossa, mas que sorte de vocês, os cavalos voltaram. Aí o pai fala assim, pode ser sorte, mas pode ser azar. Aí estoura uma guerra, né? E o rapaz, muito empolgado, foi montar no cavalo, caiu do cavalo e quebrou a perna. Estoura a guerra. Aí o vizinho corre lá, nossa, mas que azar do seu filho, né? Montou no cavalo, caiu, quebrou a perna. Aí o pai falou assim, não, mas pode ser azar, mas pode ser sorte. Estourou a guerra, todo mundo foi para a guerra, morreu. O rapaz não foi na guerra porque estava com a perna quebrada. Aí o vizinho correu, falou, nossa, mas que sorte do senhor, hein? Quebrou a perna, não foi para a guerra, sobreviveu. Ele, pode ser sorte ou pode ser azar. Vocês entenderam que tudo pode ser sorte ou pode ser azar? Né? Depende do quê? Eu contei para vocês que um dia eu estava passando ali perto do Detran, de carro, e caiu uma manga em cima do meu carro. Pá, em cima do teto ali, né? Que azar, gente. Eu passo aqui 2, 3 vezes por dia. Por que na hora que eu estou passando, cai uma manga? Não podia ter... Não, calma lá. Não podia ter caído antes de eu passar, ou depois de eu passar, né, Célio? Aí eu andei um pouquinho assim, eu estava dirigindo, né? Gente, que sorte a minha. E se eu tivesse de a pé? Eu estava de carro, o carro protegeu minha cabeça. E se eu tivesse a pé, Célio? Tinha caído na minha cabeça, né? Então, a questão da nossa vida, o que é sorte ou azar? Depende do quê? Do ponto de vista, primeira coisa. Mas tem uma coisa, olha só. Toda hora que eu chegava lá que ele falava uma coisa, depois a realidade desmentia. Porque se é sorte ou azar, é o que vem depois. Entenderam? É a consequência. Então, tudo que nós fizermos vai ter uma consequência. E se vai ser boa ou ruim, depende do que eu fizer agora. Entendeu? A consequência é fruto do que eu fizer, né? Do que eu trabalhar, do que eu buscar. Então, gente, mudança de nós primeiro. Eu não posso esperar vocês mudarem para eu fazer a minha mudança. A minha mudança eu que tenho que fazer. No Espiritismo a gente usa um nome bonito, que é reforma íntima, né? Reforma não é um nome bonito que dá trabalho, né, Célio? Mais íntimo, você fala, nossa, mas é íntimo, né? É uma coisa minha. Então, a gente fala que é reforma íntima. O que é reforma íntima, resumindo? É a nossa mudança para melhor. Pelo menos a tentativa. Agora nós não falamos do principal do espírita, gente. Como é que o Kardec disse que a gente reconhecia um espírita? Transformação moral. Antes disso ainda, sério, mas está perto. Muitos que amarem é o cristão, Jesus, ótimo. O Kardec ele foi tão bondoso que ele falou assim, pelo esforço que faz para se melhorar. Então, às vezes o espírita, nós que estamos aqui, nós não melhoramos ainda, gente. Nós estamos fazendo o esforço inicial para depois transformar moralmente. Né? Então, olha só o trabalho nosso. Né? Tem dia que a gente se frustra. Por quê? Porque eu não estou pronto. Porque eu ainda não atingi o nível que eu queria. Mas eu estou fazendo o esforço para chegar lá. Né? Então, mudança de nós primeiro. Da nossa forma de ser. E eu posso exigir a mudança de vocês? Por que não? Cada um de si, cada um tem um ritmo, cada um tem uma direção, cada um faz o que dá conta, cada um tem uma evolução. A gente diz assim que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Se eu estou vivendo bem hoje, eu estou colhendo alguma coisa que eu plantei. Mas se eu estou vivendo mal, às vezes eu também estou colhendo alguma coisa que eu plantei, gente. Então, eu preciso olhar para dentro de mim para saber o que eu plantei, mas também para saber o que eu estou plantando agora, né? Porque às vezes a gente responsabiliza muitos outros pela nossa vida, e a gente mesmo a gente não se responsabiliza, né? Então, para eu fazer essa mudança, eu preciso ter consciência, eu preciso avaliar quem eu sou, o que eu quero, qual direção que eu quero ir. E sempre estar me avaliando se eu estou indo na direção que eu desejo, se eu não estou desviando do caminho, se eu não estou, às vezes, perdendo meu tempo aqui na Terra, né? Na minha vida.
E para a gente concluir, né, eu trouxe uma mensagem aqui que já procurei a origem e ninguém sabe. Alguns dizem que é do Lao Tse, tem outros que dizem que é do Confúcio, tem gente que diz que é mais antigo do que isso ainda, não sei. Então, as nossas conclusões, né? Transformar-se para viver melhor. Então, para eu viver melhor, primeiro eu tenho que me transformar. Eu preciso mudar. Depois que a vida vai melhorar, né? E aí, esse pensamento aqui, que não sei se vocês conhecem, ele diz assim, eu falei aqui, quem quer ganhar na loteria, né? Todo mundo. Por que a gente quer ganhar na loteria? Que a vida vai ficar melhor, mais fácil. Não. Vamos entender isso. Primeiro, qual é a primeira mudança que a gente faz em nós? No pensamento. Por que primeiro muda o pensamento? Tudo começa no pensamento, né? Um adulto pensa em média 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos, alguns serão bons, outros ruins. Então, tudo que você faz é pensamento. Então, tem hora que não está muito bom. O que eu estou fazendo não está bom. Então, eu preciso mudar o pensamento para começar a mudança. Mudar o pensamento. A gente pensa toda hora. Você fazer um café, né, Célio? Você pensa 20 coisas, gente. Quanto que eu vou pôr de água, quanto que eu vou pôr de café, de açúcar, de que xícara, tal. Só para fazer um café. Você atender um telefone, você pensa 20 coisas, né? Então, toda hora a gente está pensando. Mudança, primeiro a gente muda o pensamento. Depois do pensamento, o que a gente muda na gente? Antes da atitude. Palavras. Então, se eu penso melhor, a minha palavra será melhor. Se eu penso mal, minha palavra será má. Né? E a palavra é importante? Exatamente. Ó, a boca fala que o coração está cheio, né? Então, olha só. Se eu penso bem, a palavra é boa. A palavra é importante? É. Se eu chegar para esse rapaz, qual é o seu nome? Mário. Mário, seu cabelo está bonito. Aí amanhã eu chego, Mário, seu cabelo está bonito. Uma semana, um mês falando que o cabelo do Mário está bonito. O que ele vai achar? Gente, meu cabelo é bonito, não vou nem cortar. A gente é ou não é assim? Se eu falar assim, amiga, você com essa cor fica muito bonita. Fica muito viva, assim, muito jovial. Gente, ela vai usar essa cor. Se eu falar, não. Se muita gente falar, né? E ela perceber, não, realmente parece que eu estou me sentindo bem com isso aqui. Não é só o que os outros falam, não, né? Você também tem que sentir. Então, a palavra, ela é importante, mas ela pode também ser o contrário. Fulano é burro. Fulano não vai ser ninguém na vida, não. Fulano não consegue, não. E quando eu falo isso para mim mesmo? Né? Eu não vou dar conta, não. Não, eu não mereço a menina ali, não. Não mereço esse trabalho meu, eu não mereço aqui. Então, às vezes, a palavra nossa, ela constrói e destrói. Então, muito cuidado. Eu preciso mudar o pensamento, mas preciso mudar as palavras também. Muito cuidado, né? Comigo também, gente. Ó, nós estamos vendo aqui que é mudança pessoal, né? Se eu mudo o pensamento e as palavras, eu mudo as atitudes. A atitude é o comportamento, né? Porque não adianta só mudar o pensamento e as palavras e não mudar a ação. É preciso mudar a ação. Se eu fazer algumas coisas que eu vejo que me faz mal, eu tenho que mudá-las. Às vezes, sem que alguém me fale, sem que um médico me chame a atenção, sem que outra, sabe? Eu não posso estar morrendo, às vezes, para mudar. Às vezes a gente faz isso, né? Acontece isso. Quando você está morrendo, eu vou mudar. Tá bom, mas não sabe chegar naquele ponto, né? Então, se eu mudo o pensamento, mudo as palavras, mudo as atitudes. Se eu mudo as atitudes, eu mudo os hábitos. Os hábitos são o quê? Os comportamentos repetitivos, né? Hábitos bons que a gente tem. Hábitos bons que vocês têm aí, diariamente. Academia. Vira hábito, né? Você vai todo dia. Pá, faz todo dia. O que mais? Virar ao centro é um hábito. Ótimo. O que mais? Ouvir música. Ler, dançar. Escovar os dentes. Dormir, né? Trabalhar é um hábito bom. Ótimo. Hábito ruim que a gente tem. É isso, mas vocês não fazem, não. Vocês têm amigos que fazem, né? Mas vocês não. Um dia eu estava lá no meu centro, eu falei assim, não, porque a gente... Como é que a gente chama quando a pessoa fala mal dos outros?
Não, não é fofoca não. Como que é, Célio? Maledicente. Pode falar mais? Brigar, Eu falei assim, não, porque a gente é muito maledicente. Aí tinha uma senhora sentada assim, e eu não sou, não. Aí tipo, você ficou parecendo que só eu que era, né? Mas olha só, brigar, discutir, né? Ter pensamento limitante, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu não dou conta, né? Então, hábitos bons e ruins. Se eu mudo as minhas atitudes, eu mudo os hábitos. Se eu mudo os meus hábitos, o que que muda? Se você tinha hábito ruim e passa a ser hábito bom, o que que muda, gente? A vida, né? Então, vocês entenderam que o que vocês precisam não é ganhar na loteria? Gente, olha ali. A gente precisa mudar o quê? Os hábitos, as atitudes, os pensamentos, as palavras, né? Depois que eu mudar isso, as outras coisas mudam, né? E só para terminar, tinha uma história dessa que o rapaz, né, ele, muito bondoso, muito alegre, ele desencarnou e foi para o inferno. Vocês conhecem essa história, não? Por engano, gente. Ele foi para aquele umbral mais terrível do mundo. E aí ele chegou lá, só que ele continuou agindo como ele agia na Terra. Ele era amigo de todo mundo, não fazia fofoca, cumprimentava todo mundo, olhava nos olhos, ouvia todo mundo, procurava ajudar. Aí o líder de lá falou assim, não, gente, tira esse homem daqui. Ele está fazendo um umbral virar um céu aqui, ué, né? Por quê? Porque tinha uma pessoa esclarecida, uma pessoa consciente, uma pessoa que agia no bem, né? Então, para a gente finalizar isso, como diria a Madre Teresa, né? Uma pessoa que age no bem é o Evangelho sendo divulgado para o mundo, né? Então, essa é a nossa mensagem, que a gente possa mudar para a gente viver melhor, né? E dentro do possível, a gente colaborar com a melhoria de alguém que estiver perto da gente, né? Então, é isso que eu desejo para vocês neste novo ano que se inicia. Que assim seja.